Olá, boa noite. Olá, boa noite. Meu nome é Alexandre Salgado, eu vou estar aqui apresentando para vocês meu projeto de conclusão. E eu vou estar falando sobre a previsão da temperatura média do ar na cidade do Rio de Janeiro, utilizando redes neurais artificiais. Bem, vamos lá. Eu vou estar seguindo este roteiro aqui para a apresentação. Ok. Introdução. Bem, meteorologia ela serve basicamente para a gente poder fazer previsão de tempo, prever o melhor período para a colheita, para o plantio, saber a condição das estradas, saber como vai estar o tempo. E ela vem melhorando a cada dia graças à tecnologia, aos equipamentos que estão sendo utilizados para colher os dados. E com esses dados que são colhidos, são utilizados computadores que a gente pode fazer a modelagem para poder fazer a previsão. Essa modelagem, na maioria das vezes, é feita em computadores utilizando modelos numéricos para a previsão. E aqui a gente vai estar utilizando um modelo de redes neurais para fazer uma previsão. Bem, então como objetivo nós vamos fazer uma análise estatística das séries temporais das variáveis que nós conseguimos na cidade do Rio de Janeiro, né? Pressão, temperatura, precipitação, umidade e velocidade do vento. E a gente vai estar ajustando um modelo com esses dados para a previsão de temperatura média mensal e vamos avaliar a qualidade desses resultados obtidos pela rede. Então, definição. O que é meteorologia? Bem, meteorologia ela é uma ciência que estuda o efeito da atmosfera com a superfície, né, com a terra e mar, né? E ela foi desde há uns 2 milênios que se utiliza a meteorologia, que a meteorologia vem sendo utilizada, mas só a partir do século XVIII que ela cresceu bastante após a utilização de computadores, né? E aí a gente utiliza mais como previsão de tempo, que é a principal forma que nós utilizamos. Ela também pode ser combinada com outras ciências, e aí, por exemplo, a oceanografia acabando por prever a temperatura, previsão no mar, né? Previsão marítima. Então, de acordo com o IMET, né, e os estudos, a observação meteorológica ela consiste em colher todos os dados que temos naquele determinado local, na determinada hora. O observador ele apenas se preocupa em fazer observação, ele não pode tentar fazer previsão, né? Isso fica a cargo dos previsores. O observador ele só observa. A gente temos o modelo de uma estação meteorológica convencional. Então, uma das aplicações mais importantes da meteorologia é a previsão de tempo, e aqui onde está o nosso foco. São utilizados diversos modelos para fazer previsão de tempo. Um deles é o HRM, né? Ele é bem utilizado por várias instituições, universidades, e é basicamente o padrão, né? Eles utilizam também outros modelos, mas para a forma de poder chegar a uma conclusão melhor, mas em base a isso. Outro modelo que também é utilizado, temos modelos estatísticos e um modelo de redes neurais, que nós vamos utilizar aqui na base desse trabalho. Bem, redes neurais ela teve início, a primeira ideia foi em 1943, pensando como cérebro humano. Em 49 começou a aprendizagem sobre redes neurais, né, sobre sinapses. Em 51 o primeiro neurocomputador. Em 58 a primeira rede neural, né, foi até por Rosenblatt, né, quem fundador da neurocomputação que a gente vê hoje. E aí teve uma série de eventos, mas a partir de 87 que realmente vários institutos abordaram programas para se estudar. A rede neural ela constitui basicamente de uma série de variáveis para entrada. Essas variáveis cada uma vão ser atribuídas pesos de acordo com sua importância. E aí ele vai ser através de uma função soma. E depois dessa função soma, uma função de ativação que vai
usar as fórmulas lineares entre as variáveis e uma função de transferência para a variável saída. Essa é a forma do cálculo da fórmula de ativação, função de ativação, né? Bem parecido com o nosso modelo de regressão, né? Um peso, uma soma de pesos com as variáveis e mais um desvio, né? Seguindo o modelo de regressões, ele tem várias formas. Ele pode ter com uma única camada, onde são os valores de entrada, eles são modelados e já saem para as suas saídas. Mas é bem mais utilizado o modelo de múltiplas camadas, né? Onde essas camadas intermediárias são feitos vários processamentos, que torna a rede um pouco mais complicada, mas com um melhor ganho. Aqui nós temos agora um exemplo de algumas funções, né, que são utilizadas para fazer as relações entre as variáveis, né? Então, função limiar, hiperbólica, função linear, e também existe outras, só apresentando as funções que vão ser utilizadas, né, que função principalmente a linear e a hiperbólica. Bem, o aprendizado, ele pode ser não supervisionado e supervisionado. O não supervisionado quer dizer que as variáveis de entrada vão ser treinadas e aí vai sair a sua resposta, não tendo nenhuma confirmação, ver se ela está boa ou não, apenas pelos parâmetros de inicialização, né? O outro modelo é a rede neural com aprendizado supervisionado, onde as variáveis de entrada são atribuídas seus pesos, feito seu treinamento, serve a resposta. Essa resposta então comparada com o valor observado, e esse valor observado, se houver diferença, não tiver com o que deveria ser, ela vai receber um valor, vai receber um sinal que vai ser propagado para trás, né, para todos os tempos anteriores que foi feito cada variável vai receber um sinal correspondente ao que ela passou, né, ao que ela foi do tamanho de sua importância. E aí cada variável vai transferindo, esse sinal vai sendo propagado por todas as camadas até chegar na parte de que ela vai receber os pesos, né, para poder, e aí novamente ele vai fazer o treinamento. Se não tiver certo, ele volta e vai ser propagado até um resultado melhor. Nossos dados, foi utilizado os dados da Marinha, obtidos lá no CHM em Niterói, da estação meteorológica que fica na Ilha Rasa, fica a cerca de 10 km da Baía de Guanabara, que os dados são bem semelhantes aos que nós temos aqui na nossa área também. Os dados que nós obtivemos foram para a pressão atmosférica, intensidade do vento, umidade relativa do ar, precipitação e temperatura do ar. Esses dados são observados nas horas meia-noite, 6, 12 e 18. E esses dados a gente, após fazer algumas verificar o formato o seu formato, se tinha alguma duplicação, alguns valores vazios, a gente transformou essas séries diárias em séries mensais e acabamos ficando com um período de 79 até 2001. A gente utilizou fizemos um controle de qualidade desses dados, né? Porque podia haver erros, tipo, umidade relativa, não tem como ter umidade relativa acima de 100%. Então a gente utilizou de padrões que são plausíveis na nossa área, né? Que pode acontecer, não pode ter um valor além disso. Nós tivemos falhas nesses dados e nós utilizamos dados de estações próximas para suprir essa ausência, e quando não se dispunha de nenhuma outra estação, a gente utilizou o critério adotado pelo autor Moretin, que diz que pode ser feita interpolação quando são pequenos valores, pouco concentrados, né, sem grandes problemas. Estatística dos nossos dados. Aí está as estatísticas, as estimativas, nossa estatística da nossa variável temperatura do ar, né? Máximo, mínimo, padrão, médio. Aqui nós podemos observar já como é o comportamento dela, né, de forma anual. O gráfico de sua dispersão, a gente pode ver aqui que ela aparentemente é uma série estacionária, né, se desenvolve aqui através de uma média constante, né. A mesma coisa a gente pode tirar pelo gráfico de dispersão, mas nós fizemos um teste estatístico, né, um teste
de estatística de sequências, que está de acordo com o livro de análise de séries temporais, que serve para testar se a série tem tendência ou não, né? E de acordo com fazendo os cálculos, aí a gente acaba, nosso teste resulta que não há presença de tendenciosidade, né? Nosso Z foi de aproximadamente 0,12, comparado com o nível de significância de 5% de 1,64, não apresenta tendência, né? Que confirmou com a nossa gráfica. Agora a gente temos o gráfico da sazonalidade, da temperatura, né? A gente nota a presença bem marcante da sazonalidade. Foi feito também um teste estatístico, né, o teste paramétrico F, para verificar se existia, né, também de acordo com o livro. O teste resultou, né, que a gente rejeita a hipótese de não haver existência de sazonalidade, ou seja, existe sazonalidade, né. Aqui a gente tem um histograma, né, de nossos dados, né, parece bem normal, né, o gráfico de ano normal aqui, os dados concentrando a maioria no centro. O box plot também aqui, teve aqui só presença de dois valores discrepantes, ou seja, duas temperaturas além da média esperada no nosso máximo. Precipitação, estatísticas, né, que a gente utilizou primeiramente, depois a gente fez os gráficos, né, fizemos aqui um acumulado, né, a precipitação a gente utilizou o acumulado, não utilizou a média, como a gente fez na temperatura, como nas outras variáveis, porque precipitação não tem como fazer uma média de um dia, de um mês. A gente fez o somatório e comparou, né? Então aqui em cada ano, né, o quantitativo aqui, e também parece, né, que não existe tendência, né, que está sempre no valor aqui, numa média aqui mais ou menos 120, alguma coisa. O mesmo ocorre aqui no gráfico de dispersão, mas também fizemos o teste, confirmando que não havia presença de tendenciosidade. Fizemos também para fazer a sazonalidade, né? Fizemos aqui mês a mês. Parece também marcante, né, a presença de sazonalidade. Aqui em agosto chove pouco, o que realmente acontece. O teste foi feito, também rejeitamos a hipótese de não existência de sazonalidade. O gráfico de dispersão a gente verifica, né, bastante baixo aqui, né, chuvas pequenas e poucas tempestades aqui, poucas chuvas, muita chuva. Aqui o box plot dela, a gente pode ver que alguns valores discrepantes, ou seja, grandes tempestades, né, que nós tivemos. Um valor aproximadamente aqui um pouco assimétrico, né, assimetria positiva. Velocidade do vento, as suas estatísticas. Também aqui, né, parece que não existe tendência. O gráfico de dispersão também apresenta mais ou menos a mesma ideia. Foi feito o teste para avaliar a tendenciosidade, confirmando que não há presença de tendenciosidade. Foi feito também para verificar a presença de sazonalidade do teste F. Também rejeitamos a hipótese de não existência de sazonalidade, que pode ser verificado também aqui pelo gráfico, né? Que sempre a velocidade do vento aumenta aqui na hora no nosso inverno. O histograma, né? Bem plausível também, né? Os valores estão considerados no centro, variável normal. O box plot também é uma variável, deu só apenas um valor discrepante. Os valores também bastante bem distribuídos. Umidade relativa, suas estatísticas. A umidade, né, como é que foi durante o período, a gente verifica, fez o teste para verificar se tem tendência, que também a característica de não ter aqui, né, mas também estava existindo legal. Também não apresentou tendência através do teste de sequências. O teste de sazonalidade também não há presença de sazonalidade, né? A gente também verifica aqui no gráfico de sazonalidade. Umidade baixa, né? Nós temos um inverno seco aqui e um verão mais um, né? O gráfico do histograma, a gente nota aqui mais ou menos um pouco normal, com alguns valores discrepantes aqui, né? Umidade relativa baixa. O box plot confirma isso aqui, os valores discrepantes. Os dados, as estimativas da pressão. O gráfico, né, para verificação de tendência anual, né? A gente nota também que não há presença de tendência aqui, pelo menos aparentemente com os gráficos. Os testes foram feitos, né? Também não apresentou tendência. Teste paramétrico F
também não há, quer dizer, não há, a gente não pode rejeitar a hipótese de não existência de sazonalidade. Nós temos aqui, né, uma sazonalidadezinha aqui no nosso inverno, a pressão aumenta, né, aí o histograma das nossas médias. O box plot também ficou bem normal, não teve nenhum valor discrepante nele. E aqui o box plot com as variáveis padronizadas. A gente nota que a temperatura, a velocidade e a pressão elas têm maior variabilidade, né, com relação, tem menos variabilidade sem a precipitação e a umidade. Correlação, né, ele serve para medir o grau de associação linear entre os dados, né? Entre 0 não há correlação significativa e 1 e menos 1 há correlação negativa ou positiva, né? Daí a forma foi feito aqui os dados, né, verificar a correlação entre as variáveis, e a gente fez o teste, né, para verificar se a correlação é significante ou não, né? A gente compara com a estatística aqui padronizada e somente a velocidade de precipitação e velocidade com umidade que foram significantes, né, nos níveis testados. Todas as outras, quer dizer, essas duas não foram significantes e as outras foram significantes ao nível testado. A gente ajustou o nível, né, o nosso modelo a gente utilizou a série, né, de 79 a 2001, foi 240 meses nas variáveis que a gente estava estudando. A gente utilizou também o tempo, né? O tempo menos 1, menos 2, menos 3 para fazer a previsão, né? Porque a gente nunca tem um mês atual, a gente sempre faz a previsão para ele. E o mês também foi uma variável, né? Porque um mês acho um ponto importante. A variável de saída, né? Só a temperatura média do mês, né? Seguinte. E aí ficou, né? Para a previsão a gente utilizou 99 até 2001, 36 meses. A rede neural a gente foi feito no MATLAB. A gente separou, né, nossos dados em 86% para teste e a verificação, validação, e os 14% para a nossa previsão, a verificação. A gente utilizou essa função WBSM para poder inicializar os pesos, né, inicializar de forma aleatória. Ela pega dos dados da nossa matriz. Foi utilizado esses parâmetros, né, para atualização, para poder calibrar o nosso modelo. As estatísticas para análise foi utilizado esses erros aí, erro de previsão, erro médio, erro quadrático médio, para analisar, né, ver se nossa previsão está legal ou não, né. Foi utilizado todos esses erros aí, essas estatísticas. A nossa configuração da RNA acabou ficando uma rede, né, de várias camadas, foi só uma camada escondida, 3 neurônios na camada. As variáveis de entrada foram a precipitação, temperatura, velocidade e umidade. A camada de saída só foi uma, a temperatura média do mês. E a gente padronizou, né, para não ficar valores tão separados. Aí, aqui está os dados, né, o quanto cada uma, taxa de aprendizagem de meio, taxa de aprendizagem por incremento 1.5, erro mínimo, validação, as funções utilizadas, né, log, sig, purlin. Como resultado do treinamento, nosso treinamento teve um erro médico quadrático, né, de 0,0297, um valor de como se fosse mais ou menos 3 graus, né, 0,3 graus. Como resultado, a gente fez para 36 meses aleatórios, né, sorteados aleatoriamente no nosso banco, e aqui nós temos os valores, né, comparando observado e previsto. O nosso resultado aqui, esses valores negritos foram os meses que nós tivemos erros acima de um grau, né? Então a gente teve 8 de 36 valores que a nossa previsão deu acima de 1 grau. Aqui nós temos o erro, né, de previsão para os meses. A gente consegue verificar os meses que foi acima de 8, né? Foi acima de 1 grau. A maioria se concentrou aqui em menos de 1 grau de erro. As estatísticas, né, o erro médico deu bastante baixo, 0,16, o erro médico absoluto também, 0,67, o percentual, erro médico percentual absoluto também, 2,8, o que parece que foi bastante satisfatório, né, para nossa previsão. Aqui para a previsão de 36 meses seguidos, né, de janeiro de 2099 até dezembro de 2001,
A gente nota aqui que teve uma pequena diferença aqui, né? Um erro aqui bastante aqui nesse período. E foi aqui exatamente no mês 9 até o mês 17, né? Mês 18 não dá pra ver. Até o mês 17, né? Tivemos erros acima de 1 grau aqui. Isso, a nossa previsão foi superestimada, né? Ou seja, nesse ano que a gente pode entender que foi um ano com características de temperatura mais amenas, né? Mas foi um ano mais frio, diga assim. Aqui o gráfico, né, de erros, né? Aqui a gente nota o período que ele foi discrepante, né? Que esse período aqui foi um ano mais frio. E temos foi bem distribuído os erros. Aqui nós temos, né, o erro médio de menos 0,54. O erro médio percentual absoluto já aumentou, né, agora está 4,67. Você pode verificar que todas as nossas estatísticas foi um pouco mais alto. Isso foi devido mais àquele ano que deu a diferença. Assim a gente concluiu, né, nosso trabalho. A gente conseguiu atender os nossos objetivos, né? A gente analisou as estatísticas sobre as séries, fazendo testes para verificar a tendência, a sazonalidade, fizemos correlação, ajustamos um modelo de regressão de redes neurais, né, para fazer a previsão da temperatura média, e analisamos através de várias estatísticas de erro a qualidade desses resultados pela nossa rede. A temperatura apresentou erros pouco significativos, né? Tivemos valores bastante satisfatórios, baixos, né? Erros. E parece válido nossa tentativa de fazer uma previsão assim para um local específico, para um local que não seja de grande escala, né? Então tão amplo e com poucas variáveis, utilizando redes neurais, né? Redes neurais a gente pode utilizar, é plausível que seja utilizado redes neurais para previsão assim. E agradeço.